Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma videoaula do canal MathPoint Brasil. Aqui é a professora Josiane Gomes e nessa nossa videoaula nós falaremos sobre a radiciação e os conceitos básicos. Para iniciar essa videoaula de hoje, eu começo aqui com uma pergunta para vocês. Qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9? Então, para isso, a gente vai precisar lembrar dos conceitos de potenciação que nós vimos numa outra videoaula. Se você não viu ou não se lembra sobre os conceitos de potenciação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para a videoaula de potenciação. Então, aqui, quando ele pergunta qual é o número que elevado ao quadrado resulta em 9? Então, como nós não sabemos que número é esse, eu vou deixar um espaço em branco no lugar desse número que a gente desconhece. Então, qual é o número que ao quadrado? Então, lembrando que ao quadrado é um número com um expoente 2, que resulta em 9. Então, basicamente, ele quer descobrir qual é o número que ele vezes ele resulta em 9, tá? E esse número aqui tem que ser um número positivo. Então, vamos pensar, que número que é esse? Qual é o número que ele vezes ele é 9? Bem simples essa pergunta, né? Acho que todo mundo já sabe quem que é. É o 3. Então, 3 vezes 3, 9. Ou seja, a nossa resposta ali da pergunta é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado resulta em 9. Bom, pessoal, eu poderia reformular essa pergunta como qual é a raiz quadrada de 9? E aí, matematicamente, eu representaria dessa seguinte forma. Então, ao perguntar para você qual é a raiz quadrada de 9, eu quero saber qual é o número que elevado ao quadrado vai resultar em 9. E aí, no caso, a gente sabe que a resposta é 3, né? Por quê? Pois 3 ao quadrado resulta em 9. A gente vai ver que a potenciação e a radiciação, elas são operações inversas, tá? O que são operações inversas? Eu preciso, né, saber, entender os conceitos de uma para poder resolver a outra. Então, para a gente resolver uma radiciação, a gente precisa entender a potenciação. Aqui nós veremos os termos da radiciação. Primeiro, nós temos o radical, o índice, que aqui eu estou utilizando a letra N para representar o índice, o radicando e o resultado da radiciação, que nós chamamos de raiz. Nesse caso, eu estou representando pela letra A. Aqui eu vou fazer uma associação, então, para vocês com a potenciação. Quando eu quero descobrir aqui a raiz enésima de B, e eu sei que essa raiz enésima de B é A, isso porque A elevado a N resulta em B. Vocês se lembram lá no exercício passado, em que eu queria descobrir quem era a raiz quadrada de 9? E a gente sabia que era o 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9, tá? Então, basicamente é isso, foi o que eu comentei com vocês. A radiciação e a potenciação, elas são operações inversas. Para eu descobrir o resultado de uma radiciação, eu preciso entender potenciação, né? Por quê? Quando eu quero descobrir aqui quem é a raiz A, na verdade, eu quero saber quem que é a minha base lá na potência. Então, isso que é a minha radiciação. É eu descobrir qual é o número que elevado a um outro valor, que no caso é o índice, vai resultar
no número que está lá dentro do radical, que é o que a gente chama de radicando. Bom, pessoal, então vamos partir aí para alguns exemplos para fixar melhor para vocês, então, o conceito de radiciação. Aqui no primeiro exercício, então eu quero saber qual é a raiz quadrada de 49. Então vamos lá. Então eu tenho o meu radical, o 2, que é o nosso índice, e o 49 é o que a gente chama de radicando. Então eu quero descobrir a minha raiz, ou seja, qual é o número que elevado ao quadrado vai resultar em 49. Essa é fácil, não é? Essa aqui é o 7. Por que é o 7? Pois 7 ao quadrado é 49. Professora, mas por que ao quadrado? Por que você está falando ao quadrado? Então vamos lembrar, toda vez que a gente usa o termo quadrado, eu estou querendo me referir ao número que ele vezes ele vai resultar, né, num certo valor. Então, 7 ao quadrado é 7 vezes 7 e dá 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. Segundo exemplo aqui. Raiz cúbica de 27. Por que você está falando cúbica? Vocês se lembram lá quando um número é elevado à terceira potência, a gente pode utilizar a palavra cubo? Então, a mesma coisa aqui na radiciação. Quando o meu índice é 3, eu posso dizer a raiz cúbica, no caso aqui de 27. Então, o que eu tenho que descobrir aqui? Qual é o número que elevado ao cubo vai resultar em 27. Então, nesse caso aqui, é o 3. Por quê? Pois 3 ao cubo resulta em 27. Professora, mas 3 ao cubo é 27? Não é 9? Não, né? Eu já falei que isso aqui é um erro que os alunos costumam cometer bastante. 3 ao cubo não é 3 vezes 3. 3 ao cubo é o mesmo, ó, que eu vou escrever aqui na frente. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3, 27. Então, 3 ao cubo é 27. E isso, então, vai indicar para a gente que a raiz cúbica de 27 é 3. Terceiro exemplo, hein? Estou dando vários exemplos aqui para vocês, para não ter erro. A raiz quarta de 276. Então, o que a gente quer descobrir aqui? Qual é o número que, quando eu elevar ele à quarta potência, o resultado vai ser 276. Nesse caso aqui, nós temos o 4, pois 4 elevado à quarta potência é igual a 276. Vou deixar para vocês aí conferir se realmente é isso, se 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 dá 276. Por último aqui, né, chega de exemplo hoje, eu quero descobrir a raiz quinta do número 1. Qual é o número que elevado à quinta potência vai dar 1? Essa é bem fácil. 1. Por quê? Porque 1 elevado à quinta potência é 1. Aqui, pessoal, vou falar para vocês alguns casos especiais aí da radiciação. Eu posso indicar a minha raiz quadrada apenas aqui com o símbolo do radical. E aqui não ter nada. Ou a gente pode indicar o radical e com o índice 2. Então, essas duas maneiras aqui, elas querem representar uma raiz quadrada. Então, não se esqueçam, toda vez que aparecer no livro o símbolo do radical sozinho, ele está indicando uma raiz quadrada. No caso de raízes com índice 3, ela também pode receber um nome especial, que é raiz cúbica, que eu já até tinha comentado lá no exemplo anterior. Por que raiz cúbica?
Então, vem lá da potenciação. Vocês se recordam que na potenciação, quando a gente tem uma potência de expoente 3, a gente pode usar a palavra ao cubo. Então, uma raiz cúbica, ela quer, indicar um número que ao cubo vai resultar em um outro. E aí, como que a gente vai indicar isso? Então, vou colocar lá o símbolo do radical e obrigatoriamente eu tenho que colocar o meu índice 3, tá? Deixar aqui o meu espaço vazio vale apenas para deixar o meu espaço vazio vale apenas para a raiz quadrada. Todas as outras raízes eu preciso indicar aqui quem é o meu índice, tá? Então, se o índice for 3, a gente vai ler como raiz cúbica. E aí, índices maiores do que 3, a gente vai ler raiz quarta, raiz quinta, raiz sexta, raiz sétima e assim por diante. Aqui, por último, então, vou dar aqui alguns casos especiais. Então, o primeiro diz o seguinte: se o valor do radicando for zero, independente do índice da raiz, o resultado será sempre zero. Então, traduzindo isso aqui para matemática, então, se o meu radicando, que é o número que está aqui dentro, for zero, não importa qual for o meu número aqui, eu posso ter qualquer índice, uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, o meu resultado vai ser sempre zero. Por quê? Porque o zero elevado a qualquer número vai ser zero. O outro exemplo aqui, um outro caso, vale para o número 1. Então, toda vez que a gente tiver aqui uma raiz onde o meu radicando é 1, não importa quem seja aqui o meu índice, meu resultado também vai ser 1. Por quê? Porque o 1 elevado a qualquer número vai ser sempre 1. Aqui, pessoal, eu não vou resolver esses exercícios, eu vou deixar para vocês como tarefa. Tarefa não, para vocês resolverem agora. Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar responder aí, primeiro, quanto é a raiz quadrada de 81? Então, se atentem ali, não apareceu índice, então eu sei que é uma raiz quadrada. E em segundo, eu quero que vocês me respondam aí quanto é a raiz quarta de 10.000, tá? Então, pausem esse vídeo, façam aí as contas no caderno e respondam nos comentários. Quero ver quem vai acertar, quem prestou atenção na aula. Para finalizar a nossa videoaula, eu vou estar resolvendo aqui com vocês esse probleminha. Eu espero que vocês tenham conseguido resolver o exercício 1 e 2. Bom, então o problema diz o seguinte: Pedro precisa calcular as dimensões, ou seja, o comprimento e a largura do chão de seu quarto. Ele sabe que o cômodo tem formato quadrangular. Então, o que é isso, formato quadrangular? Tem o formato de um quadrado. E que a área desse quarto é de 64 metros quadrados. Então, ajude Pedro a descobrir essas dimensões. Então, aqui, na matemática é sempre importante a gente tentar fazer aqui um esqueminha para representar, principalmente quando a gente está falando aí de área e tal, é importante a gente fazer os desenhos para tentar encontrar a solução do nosso problema. Então, aqui a gente tem lá um quarto que tem um formato quadrangular, um formato aqui de um quadrado. Nós sabemos que a área desse quadrado é 64. E o que ele quer descobrir? Ele quer descobrir aqui quais são essas medidas. Quanto vale aqui o meu comprimento e a minha largura. E o que é interessante a gente observar? O nosso formato é um quadrado. O que a gente sabe sobre o quadrado? Que ele tem lados iguais. Então, vamos chamar aqui esses dois lados de A. O que a gente tem que descobrir? Qual é o número que ao quadrado resulta em 64. Mas lembra-se lá no começo do vídeo, quando eu quero descobrir qual é o número que ao quadrado resulta em um outro,
Na verdade, eu quero descobrir a raiz quadrada desse número, ou seja, a raiz quadrada do 64. E quem é a raiz quadrada do 64? Qual é o número que ele vezes ele dá 64? Bom, aqui no caso é o 8, né? Por quê? Pois 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é 64. Ou seja, as dimensões aqui desse meu quarto, o comprimento e a largura, é igual a 8 metros. Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber notificações, deixem um like e comentário sobre essa nossa videoaula. Até a próxima!